já sabe que é o PH. Depois da mensagem, pode ser? Pode, né? Aí vocês já estão mais fortes ainda para cantar. Vamos abrir a palavra de Deus nesse instante, irmãos. Filipenses 2, 19 até o 30. Nós ensaiamos tão bonito, terça-feira, que o pastor ainda esqueceu. Filipenses 2, 19, 30. Vamos ler a palavra de Deus, depois do coral vai cantar mais um hino, e aí nós vamos meditar nas sagradas letras. Mesmo assentados, os irmãos acompanham com reverência a palavra de Deus. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra, fale ao nosso coração nessa noite.
Filipenses 2, 19 a 30. Hoje é Dia dos Pais e essa semana nós vamos comemorar 155 anos do presbiterianismo no Brasil. 155 a 155 anos, chegava no Brasil o jovem Simonton, acho que é o Green Simonton. Simonton tinha 26 anos de idade quando ele desembarcou no Brasil. E é interessante, eu até pensei em fazer uma mensagem, fugir um pouco de Filipenses, mas eu vi que o texto ele se encaixa muito bem nessas duas datas. Esse texto ele fala sobre homens de valor, sobre homens envolvidos no trabalho de Deus. E aí eu pensei que esse texto é muito próprio, então, para falar sobre presbiterianismo no Brasil e sobre os pais. Se por um lado eu quero, ao falar sobre o presbiterianismo, homenagear e honrar alguns homens, por outro lado, ao falar também sobre o texto, eu quero fazer uma aplicação para nós pais, no sentido de que sejamos homens honrados. Mas as mulheres, por favor, não se sintam ofendidas e nem postas de lado. A mensagem é para vocês também. E, na verdade, o princípio é que todos os crentes sejam crentes honrados. Mas, quando a gente comemora o presbiterianismo no Brasil, a gente sempre fala de Simonton. Como eu disse, com 26 anos, ele chegou ao Brasil, viveu pouco tempo, morreu aos 34 anos de idade. 3 anos antes da sua morte, ele perdeu a sua esposa em febre amarela, depois ele morreu de febre amarela, numa época que o Brasil estava sendo assolado pela febre amarela. Mas há outros missionários que vieram, mas eu poderia falar de muitos aqui, mas eu quero destacar um outro, que é o reverendo José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição tem um valor muito significativo para nós que vivemos aqui, nessa região do nosso país, aqui no interior de São Paulo. E eu li um pedaço da vida de Samuel de Conceição, o grande José Manuel da Conceição, e eu fiquei impressionado com algumas coisas que ele escreveu sobre o relatório ministerial dele. Ele era um pastor itinerante, missionário. Foi o primeiro pastor a ser ordenado no Brasil. Ele era padre, se converteu no Evangelho e foi ordenado como ministro presbiteriano. E ele narra assim um ano de ministério dele. O relatório dele diz assim: visitei na província de São Paulo as cidades de Sorocaba, Itu, São Roque, Campinas, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Bragança, Porto Feliz e Amparo. E as vilas de Cutia, Ornato, Piedade, Capivari, Atibaia, São José, Santa Isabel, São Miguel, Santo Antônio da Cachoeira, Nazaré, Belém, Brotas, Jaú, Itaqueri, Santo Amaro, Itapecerica, cidade de Pindamonhangaba também. Na província de Minas Gerais, visitei as povoações de Guarda da Mata, Pouso Alegre, Santana do Sapucaí e Ouro Fino. Parte do relatório dele de um ano como missionário. Ele fazia tudo isso a cavalo. Homens que precisam ser honrados. O reverendo José Manuel da Conceição morreu em uma pensão, uma viagem que ele estava fazendo do Rio de Janeiro, e quase que foi enterrado por indigentes. Ninguém sabia de fato quem era aquele senhor que tinha morrido ali naquele lugar. Mas esse homem extraordinário que evangelizou todo o interior de São Paulo, sul de Minas, vários outros lugares, cidade de Brotas principalmente, e completa o ano que vem 150 anos de presbiterianismo. Esse homem merece toda a nossa honra. E honra aqui não significa que nós vamos colocá-lo no lugar de Deus.
mas honra no sentido de respeito, de reverência, de reconhecimento. E quando nós comemoramos 155 anos de presbiterianismo no Brasil, precisamos pensar necessariamente não só em Simon, mas em José Manuel da Conceição e tantos outros, como Eduardo Lane, que é uma história impressionante também, que se recusou a deixar Campinas. A febre amarela estava arrasando as cidades, e ele se recusou a deixar Campinas. Morreu de febre amarela, cuidando dos seus irmãos, das suas ovelhas. Vamos olhar para o texto, irmãos. Esse texto é um texto. Sabe o que eu acho extraordinário nessa passagem? É que ela mostra que Paulo foi realmente quem escreveu essa carta. Porque então é muito pessoal. Paulo trata de assunto aqui que tem a ver com pessoas queridas, com obreiros queridos, e com a igreja querida, que era a igreja de Filipos. E aqui Paulo começa a apresentar os seus planos para o futuro. Essa é a ideia do texto. E ele começa dizendo o seguinte, que ele gostaria de ir visitar os filipenses. A igreja de Filipos era uma igreja, era a menina dos olhos de Paulo. E ele tinha vontade de ir lá visitá-los. Mas Paulo não podia visitá-los naquele momento, porque Paulo estava preso. E aí Paulo então faz o seguinte, ele manda representantes em seu lugar. E é isso que o texto está dizendo. Paulo estava na vontade dele, ele não pode ir preso. Então, como é impossível a ida dele, ele resolve mandar 2 representantes no lugar dele. Como eu disse, o texto é bastante pessoal e mostra a preocupação do apóstolo Paulo, não só com a igreja, mas com esses 2 representantes dele. E há 2 visões bem claras aqui no texto. 2 personagens, 2 obreiros, 2 ministros de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a primeira parte do texto, Paulo fala sobre os planos de enviar Timóteo num futuro, não tão imediato, mas num futuro próximo. Do verso 19 até o verso 20. Paulo vai tratar desse assunto. Então Paulo diz, eu não posso ir, mas eu espero em breve mandar Timóteo até vocês. No verso 19, fica claro que Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos. Provavelmente era uma igreja que estava passando por momentos difíceis, de inimizade, de conflitos, de alguma heresia que estava se infiltrando no meio da igreja. No verso 20, Paulo diz que Timóteo era a pessoa ideal para ele. Ele tinha a mesma alma de Paulo, o mesmo sentimento, ou seja, os 2 tinham a mesma visão, o mesmo tipo de tratamento em relação aos problemas. Timóteo era como filho para Paulo. Verso 21, Paulo cita alguns que agiam por interesse próprio. Provavelmente eram pessoas lá de Filipos que estavam perturbando a igreja, sabe, e agindo no seu próprio interesse. No verso 22, Paulo diz que Timóteo era um obreiro aprovado. Ele tinha sido testado e ele era aprovado para fazer aquela obra tão importante ali em Filipos. No verso 23, Paulo diz que Timóteo seria enviado até Filipos depois que a situação dele, Paulo, fosse resolvida. Nós não sabemos se Paulo estava passando aqui por um julgamento, alguma coisa que acontecia ali, envolvendo a vida dele ou a prisão dele. Então Paulo diz, olha, eu vou mandar Timóteo depois que a minha situação for resolvida. E no verso 24, Paulo fala mais uma vez que ele pretendia visitar a igreja de Filipos. Então essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto, Paulo fala sobre Epafrodito. E aí ele fala do envio imediato de Epafrodito. Verso 25 até o verso 30. No verso 25, a ideia é de que Epafrodito estava sendo enviado de volta. Na nossa versão, isso não fica claro. Mas na NVI, a tradução deixa muito claro isso para nós. Epafrodito era alguém lá de Filipos, foi enviado pela igreja de Filipos para ajudar Paulo nas suas necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou enviando de volta para vocês. Epafrodito. E aí o verso 26 diz que Paulo abre mão da companhia dele. Nos parece que era para Epafrodito servir a Paulo há mais tempo,
E Paulo abre mão da presença de Epafrodito por amor à igreja de Filipos, porque a igreja estava sentida, porque ficou sabendo que Epafrodito estava doente, que quase morreu, eles ficaram muito preocupados. Então Paulo diz: eu abro mão da companhia dele aqui, para ele voltar aí para vocês, para alegrar vocês. Verso 27 a 30 diz que ele adoeceu gravemente. Nós não sabemos que tipo de enfermidade ele teve, mas ele quase morreu. E aí Paulo diz que Deus teve misericórdia dele e poupou a vida de Epafrodito. Paulo também não teve tristeza sobre tristeza. E Paulo enaltece o fato que mesmo no dia da morte, aquele servo de Deus foi corajoso, quis continuar no seu trabalho ali junto com Paulo. Eu achei interessante o significado do nome Epafrodito, que na nossa tradução não feio, né? Ninguém vai com o nome de Epafrodito, um nome esquisito, né? Mas o significado é maravilhoso. Significa amável, gracioso. Ele faz jus ao nome dele. Epafrodito é alguém cheio de graça, da graça de Deus na sua vida. E aí Paulo diz algo extraordinário no texto. Paulo diz que homens assim devem ser honrados. Homens assim devem ser honrados. Pensando em tudo isso que eu falei na introdução, nos missionários e em tantos outros, eu quero falar sobre homens que devem ser honrados. Pegando a deixa de Paulo aqui no texto. Homens que devem ser honrados. Qual é o objetivo? É falar das virtudes que devem estar presentes na vida do crente. Em segundo lugar, aceitar o chamado de Cristo para sermos achados dignos de honra. Nós precisamos viver de tal forma que não para buscarmos honra para nós mesmos, mas para sermos de fato pessoas honradas, merecedoras sim de respeito e apreço em relação àqueles que estão à nossa volta. Homens que devem ser honrados. Quem são eles? Em primeiro lugar, são homens de devoção e caráter. É isso que eu vejo aqui nos primeiros versos, quando Paulo começa a descrever a vida de Timóteo e a própria vida de Paulo. Então quem que deve, merece e precisa ser honrado? São os homens de devoção e de caráter. E é interessante, irmãos, que o texto começa no verso 19, com o apóstolo Paulo direcionando o olhar para Deus. E ele diz assim no verso 19: espero, porém, no Senhor Jesus. Vocês vão notar que essa expressão, no Senhor, aparece várias vezes no texto. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o Senhor Jesus era a fonte, e a fonte da esperança. Fonte da esperança dele. Jesus era para Paulo toda a sua expectativa, ele esperava no Senhor, ele enviava alguém no Senhor, ele sempre dizia no Senhor. Em outras palavras, Jesus é a fonte da esperança, Jesus é a expectativa da sua decisão. Se não é pela vontade do Senhor, então que nada se faça, mas se é pelo Senhor e para o Senhor, então eu vá lá e Timóteo seja enviado, que Epafrodito vá até vocês. Ou seja, o que movia Paulo era o Senhor Jesus. Em outras palavras, Paulo demonstra que submissão ao senhorio de Cristo. Esses são os homens que precisam ser honrados. Aqueles que se submetem à vontade de Cristo, aqueles que vivem debaixo da glória do Senhor. Paulo se movia na vontade do Senhor. Quando eu lembro essa semana a história de Simon, eu fiquei impressionado, irmãos. Um jovem de 26 anos, sair dos Estados Unidos naquela época, no Brasil, era uma terra difícil, de muita enfermidade. E a Bíblia diz, a história diz que Simon pegou um navio, depois de alguns meses, ele chegou na Baía da Guanabara. E ele ficou maravilhado com a visão do Corcovado, do Pão de Açúcar. E ele ficou maravilhado com a natureza do Brasil. Mas naquela hora ele diz claramente que o seu propósito era estar ali porque Cristo mandou até aqui.
Cristo tinha tirado ele lá da sua terra. Ele havia escutado uma mensagem do grande teólogo Dr. Rod, falando sobre o desafio missionário. Simon, com aos 26 anos, disse: eu sou esse moço e vou até lá. Eu quero ir para o Brasil, porque Jesus está me mandando ir para lá. Extraordinário. Homens de devoção e caráter, esses devem ser honrados. Em segundo lugar, eu aponto aqui também a sinceridade dos filhos de Deus. A sinceridade aqui como um elemento importante de devoção. No verso 19, a segunda parte do verso 19, Paulo diz assim: a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de qual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. E eu acho interessante porque a ideia aqui é que tanto Timóteo como Paulo, eles eram sinceros no seu sentimento em relação aos crentes de Filipos. Eles não eram simplesmente pessoas que buscavam interesse próprio, eles não eram pessoas falsas, eles eram sinceros. E o texto diz então que Paulo se preocupa com o bem-estar dos crentes. Paulo e Timóteo possuem a mesma alma, mesmo sentimento. Aqui é a tradução de uma palavra só, que pode ser traduzida exatamente por isso: mesma alma. Se a gente comparar com o verso 21, a ideia é de que, diferente de outras pessoas, eles eram sinceros no interesse deles pelos filipenses. Pessoas assim precisam ser honradas. Isso tem a ver com piedade, devoção. Eles buscavam a glória de Cristo em primeiro lugar, se moviam no Senhor, mas se moviam com sinceridade. A devoção deles era fruto dessa sinceridade verdadeira do coração. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre o caráter de Timóteo. Verso 22, eu acho extraordinário esse texto, quando ele diz assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Essa palavra caráter provado significa que ele foi testado e foi aprovado. É como se Timóteo passasse pelo teste e tirou nota boa nesse teste, foi aprovado. E aí Paulo diz: olha, eu estou enviando Timóteo e vocês conhecem o caráter dele. Caráter provado. Que ele continuasse assim. Tem uma recomendação de Paulo para Timóteo mais tarde, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, verso 15. Paulo diz: procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí, então, juntando esses dois textos, a recomendação de Paulo a Timóteo e esse testemunho de Paulo aqui no texto, esse caráter provado tem três movimentos. Isso significa que ele servia ao Evangelho. E é o que Paulo diz aqui no texto. Timóteo tinha caráter provado, porque ele servia ao Evangelho. A vida dele era isso. Servir ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse era o homem digno de ser honrado. Se pegarmos o texto de Timóteo, ou da carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver que o caráter de Timóteo também envolvia o seu testemunho. Quando Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar. Então Timóteo precisava ter uma vida de caráter reto. Não podia ter nenhuma postura na vida dele que levasse Timóteo a ficar vermelho de vergonha por causa do erro, do deslize. E ele foi provado. E as pessoas sabiam que ele era alguém de caráter ilibado, de moral reta. Em terceiro lugar, Timóteo também precisava manejar bem a palavra da verdade. E essa outra característica importante aqui de um obreiro aprovado. Precisa manejar bem a palavra da verdade, porque é com essa palavra que ele vai pregar, ele vai corrigir o erro, ele vai edificar a igreja.
Quem são os homens que devem ser honrados, irmãos? São aqueles que têm vida de devoção e caráter. E aí nós temos aqui, nessa primeira parte, o exemplo de Timóteo. Em segundo lugar, homens que devem ser honrados são os cooperadores e portadores da graça de Deus. E aqui nós temos um exemplo extraordinário desse homem chamado Epafrodito. Eu já estava falando de outro, que é o outro que eu gosto também. É outro nome esquisito. Né? Quem deve ser honrado? Aqueles que são cooperadores e portadores da graça de Deus. Eu vou explicar isso. No verso de número 25, olha o que Paulo diz acerca de Epafrodito. Ele diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Primeira descrição que Paulo fala dele, ou faz dele: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Eu achei extraordinário, irmãos, porque essa palavra companheiro aqui é a palavra grega sunergos, que significa companheiro de trabalho, colega de serviço. Paulo está dizendo que ele é um ministro, um trabalhador da seara de Deus, junto com Paulo. E aí ele usa uma outra palavra que a nossa tradução traduz por companheiros de lutas, mas significa companheiro de armas. Então Paulo está dizendo que Epafrodito era o seu companheiro de armas. É uma expressão militar para dizer que eles estavam em guerra, eles estavam em luta, e que esse servo de Deus era também alguém que lutava com Paulo. E a luta aqui é contra Satanás. A expressão traz a ideia de um conflito espiritual. E uma guerra sem cessar, incessante. E eu acho importante dizer que pessoas assim precisam ser honradas e respeitadas. Gente que coopera no Evangelho de Jesus Cristo. Gente que luta com todas as forças contra o inimigo e as suas investidas. Paulo diz cooperador, companheiro de armas. Segunda coisa que nós encontramos aqui sobre Epafrodito é que ele era um portador da graça de Deus. Como eu disse, o nome dele significa gracioso. A ideia de que ele era alguém que carregava a graça. Eu citei o outro nome, Onesíforo. Paulo cita lá em Timóteo. E o nome Onesíforo significa o portador de préstimos. Olha que nome interessante também. Feio de falar, mas um significado tão maravilhoso. E Epafrodito significa isso. Aquele que é cheio da graça. Aquele que leva a graça de Deus. Aquele que é portador da graça. Então ele faz jus ao nome dele. E é interessante, irmãos, porque o texto diz que ele foi enviado a Paulo para atender às necessidades de Paulo. Verso 25, a segunda parte do verso 25, Paulo continua dizendo: por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas ou de armas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo usa duas palavras aqui no texto: mensageiro e auxiliar. A palavra mensageiro é a palavra apóstolo. Não que ele fosse apóstolo de Cristo, mas ele tem a função de apóstolo, de ser enviado, uma missão especial. E a outra palavra é auxiliar, que traz a ideia de um ofício instituído. Então nos parece, à luz desse versículo, que Epafrodito ele foi chamado lá na igreja de Filipos, e ele foi revestido de autoridade. A igreja designou, comissionou, dizendo assim: olha, você vai levar para Paulo as ofertas, ajudar Paulo nas carências dele, e você vai ficar ao lado de Paulo, dando apoio moral e espiritual para Paulo. E a igreja então nomeou oficialmente, publicamente, e ele foi então enviado por Paulo para ser esse portador da graça de Deus.
tanto financeira como moral, como espiritualmente. Mas o verso 26 a 27, eles nos dizem que ele se angustiou. Por quê? Nessa viagem, nós não sabemos em que momento da viagem, ele ficou doente. Paulo chega a dizer que ele ficou à porta da morte. Ele quase morreu. E aí, quando os filipenses ficaram sabendo que Epafrodito havia adoecido, eles ficaram extremamente preocupados. E eles ficaram lamentando o fato de que ele estava longe ali, ele podia morrer. E eles estavam tão pesarosos com a doença e a enfermidade de Epafrodito. E aí o texto diz que ele ficou angustiado. Não por causa da enfermidade dele, mas por causa da preocupação da igreja em relação a ele. E aí ele fica tão angustiado, que a palavra angustiar aqui é que ele ficou deprimido. Ele ficou perturbado. A cabeça dele começou a ficar confusa. Olha o amor dele em relação à igreja que o enviara. E aí Paulo então disse: pode voltar, vai para lá, você vai aproveitar, vai levar essa carta que você escreveu, vai falar para a igreja. Eu estou dispensando você dos seus serviços comigo. Estou dispensando você. Volta para lá, para que eu não tenha tristeza sobre tristeza e que eu veja, ou tenha uma alegria maior, que é ver a alegria da igreja de Filipe. E aí Epafrodito volta. Diz o texto, não o texto, mas a ideia de que a carta é levada por ele até a igreja de Filipos. Esses são homens que precisam ser honrados. Porque mesmo diante da luta, da enfermidade, da dor, do sofrimento, ele permaneceu firme. Ele levou a graça. Mesmo diante das lutas e das dificuldades, esse homem, ele foi um homem guerreiro. Lutou com as armas de Deus contra as forças do mal. Mesmo diante das intempéries, das lutas e dificuldades, ele viajou distâncias consideráveis, trabalhou na seara de Cristo. Homens que precisam ser honrados. Terceiro e último lugar, homens que amam a obra de Cristo mais do que a própria vida. E aqui nós temos dois exemplos, que é o de Paulo e do próprio Epafrodito. Se você pegar o verso 28 e 29, você vai perceber essa ideia. Em primeiro lugar, o exemplo de Paulo aqui. O texto diz que Paulo preferiu ficar sem o auxílio de Epafrodito. A ideia do texto é que Paulo mandou ele antes da hora. Ele chegou ali para ficar. Ele falou: estou doente, estou preocupado com isso, mas eu vou ficar. Porque eu fiz um compromisso de estar aqui. E aí Paulo disse: não, volta para lá. Eu prefiro ser deixado sozinho aqui. Eu prefiro não ser assistido por você e ver a igreja feliz pela sua volta. Interessante, não? A intenção era promover a alegria da igreja em ter o seu pastor, o seu obreiro, o seu líder de volta. Essa é a intenção de Paulo. Paulo diz: eu abro mão. Pode me deixar sozinho, mas volta para lá. Porque a alegria maior para mim é ver a igreja feliz com sua volta. E aí Paulo faz uma recomendação para a igreja: né? Recebam ele, façam festa, recebam com alegria. Porque alguém podia pensar assim: por que você está voltando? Você não fez o compromisso de ficar lá com Paulo? Por que você não ficou lá? Não entra na falar porque eu fiquei doente, quase morri. Morresse, nesse caso lá. Mas aí Paulo diz: não façam isso, recebam ele com alegria, façam festa para a chegada dele. Eu estou descansando dele, eu estou mandando ele de volta. Mas aí Paulo diz algo maravilhoso acerca de Epafrodito no verso 30, finalzinho do verso 29, mas especialmente no 30, no verso 29, no final ele diz: e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida
para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, Paulo está dizendo, ele cumpriu bem o seu papel na ausência de vocês. Ele estava disposto a dar a sua própria vida. Honrem a homens como esse, que por causa da obra de Cristo, não temeu a sua própria vida, pela sua própria vida. Jesus disse que ele chegou às portas da morte, se dispôs a dar a própria vida. O que Paulo quis dizer com isso? Que ele adoeceu da viagem, a mesma referência à doença anterior, que ele enfrentou ameaças humanas, alguns dizem isso, porque Paulo estava preso e Epafrodito estava visitando um prisioneiro e estava correndo risco. Mas eu acredito que é mais a ideia da enfermidade mesmo, está mais de acordo com o contexto. O que importa para nós é que ele permaneceu firme e não vacilou, mesmo diante desse momento tão difícil na vida dele. Que homens assim sejam honrados. Mais uma vez eu lembro a história do presbiterianismo no Brasil. Às vezes, irmãos, eu leio e falo assim, eles eram gigantes, eram como diz um autor, sequoias gigantes. Nós somos tão pequenos nesses momentos. Como eu contei a história de Eduardo Leite, preferiu arriscar perder a própria vida. Jonathan Edwards foi um dos grandes avivalistas da história, talvez um dos grandes homens do cristianismo, e varreu através dele o grande avivamento dos Estados Unidos. Jonathan Edwards se ofereceu como cobaia para testar uma vacina, porque milhares de pessoas estavam morrendo. E ele disse: pode testar. Deu a sua própria vida para salvar muitos. Homens e mulheres assim, gigantes da fé, dignos de ser honrados. É por isso que Paulo diz aqui no texto para nós: honrai sempre a homens como esse. Muito bem, irmãos. Já bateu o sino lá, né? E a gente obedece aqui também. Homens que devem ser honrados, homens e mulheres, mas hoje o tema tem a ver com os pais, tem a ver com os missionários, mas as mulheres também. Quem são? Homens de devoção e caráter, cooperadores e portadores da graça, que amam a obra de Cristo mais do que a própria vida. E eu quero encerrar com 3 aplicações. Primeiro, honre a Cristo em sua vida, porque toda honra, toda glória, todo louvor serão dados a Ele. Honrar aqui tem a ver com adorar, entregar, acima de tudo, por Jesus. Por isso que Paulo diz: do Senhor, honre a Cristo. Segundo, procure você ser digno de honra, vivendo um cristianismo bonito, exemplar. Seja você digno de honra. Não honra o povo anticristo, mas ser honrado, ter honradez, ser uma pessoa de respeito. Terceiro e último lugar, honre aqueles que devem ser honrados. E aí a gente se lembra do mandamento: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos cantar então Safio e PH aqui na frente. Nós ensaiamos terça-feira, o professor Ramos aqui na frente para cantar. Na última estrofe, todo mundo vai cantar junto, tá certo? Então, eu não lembro o hino. 26. Não acho que eu lembro, mas a primeira eles vão cantar sozinhos. Depois, a última estrofe, todo mundo bem comigo. Nós vamos cantar assim.
quero saudar os visitantes. Se você é visitante, levante a mão. Alguém desses temos 2 visitantes ali, sejam bem-vindos. Mais alguém que visita? Deus abençoe a todos. Cortamos o último hino, meus amigos. Tá bom? Deixa para semana que vem. Senhor amado e querido, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelos pais que estão aqui nessa noite. Todos nós sejamos homens de valor, honrados. Ó Deus, que nós também possamos aprender a honrar quem, de fato, ó Deus, merece toda a honra. Tua palavra diz: a quem honra, honra. Nós queremos, ó Deus, não só honrar aqueles que são dignos de honra, mas principalmente, sobretudo, acima de tudo, queremos honrar o Senhor Jesus na nossa vida. Que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Obrigado, Pai, pelos 155 anos de presbiterianismo no Brasil, que nós possamos levar a chama do Evangelho. Ó Deus, também sendo obreiro aprovado, sendo homens e mulheres de valor nesse mundo, de tanta carência de gente que tem no Senhor. Abençoa a tua igreja. Nós oramos, Pai, agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que as consolações, a companhia e a promessa do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Tem uma lembrancinha para todos os pais que estão